Salve galera mais animada desse colégio Novo Espaço. Saudades de vocês, saudades de ser recepcionada com as dancinhas, as melhores dancinhas da escola. Turma sempre mais animada. Bora lá que hoje a gente vai falar de capitalismo e o socialismo, as origens de ambos. Então, para iniciar, nós falamos sobre a origem do capitalismo, que é caracterizado, né? O que é o capitalismo? É importante nós termos em mente qual é o conceito de capitalismo, né? Que é o acúmulo dos capitais. Então, ele é caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção, que pertence a poucos proprietários, né? Que são os capitalistas. O que são esses meios de produção? São as fábricas, terras, né? O capital, as máquinas. Então, se resume, por exemplo, um grande produtor latifundiário, que é o detentor das terras, o detentor dos maquinários pesados para a produção agrícola, né? Ou o dono de uma indústria, que também é o dono dos maquinários, o dono da indústria, e é quem faz toda a movimentação do grande volume de capital, certo? Então, muita gente confunde, né? Quando nós falamos sobre sistema capitalista e organização das classes sociais, as pessoas quando nós falamos, né, da relação entre o trabalhador e o capitalista, muita gente se identifica com o capitalista, né? De uma maneira muitas vezes equivocada. Só que por nós vivermos nesse sistema, e isso gera mesmo essa confusão, né? Por isso que é importante termos bem definido quais são os conceitos para nós deixarmos de fazer esse tipo de confusão. Então, o capitalista, ele é o dono desses meios, né? Quem não tem terra, quem não tem indústria, é trabalhador, infelizmente. Somos nós. Vocês ainda não, vocês ainda são estudantes, estão em outra classe, estão em outra classe social, não se preocupem. No modo capitalista, a produção ela é realizada pelos trabalhadores assalariados e as mercadorias elas são todas destinadas à venda, sendo o lucro a principal finalidade, né, o grande objetivo, acumular ainda mais capital. Na economia capitalista, o mercado rege a produção e a distribuição de riquezas, segundo a lei da oferta e da procura, por meio da livre iniciativa, que são as ideias que foram aprimoradas, né, por Adam Smith, que é a questão da livre iniciativa, a autorregulação do mercado, né? Então, nessa ideia do capitalismo, o mercado ele faria um processo de autorregulação, e que essa produção e a distribuição da produção, a distribuição das riquezas, elas ocorreriam de acordo com a lei da oferta e da procura, né? Por isso que os valores, os preços de mercado, eles oscilam tanto. Além de, hoje, né, a gente já está num outro nível de capitalismo, então essa lei da oferta e da procura é a lei básica, né, a lei inicial. Mas hoje nós somos regidos por outras leis do capitalismo, né? Outras teorias econômicas, e que determinam também os valores das mercadorias, que depois a gente se aprofunda um pouquinho mais sobre isso. E que essa regulamentação ela aconteceria por meio dessa livre iniciativa, né? Então, que todas as pessoas teriam capacidade, competência igual para ter a livre iniciativa e fazer o seu processo aí de distribuição, produção e distribuição de riquezas. O que na prática a gente observa que não é possível, né? Hoje, por exemplo, agora acompanhando notícias aí sobre a Covid, sobre as compras dos materiais, né, principalmente dos insumos aí voltados, os EPIs, né, esses equipamentos de segurança. Nós observamos, por exemplo, o estado de Santa Catarina, que comprou 200 respiradores, se eu não me engano, por 30 milhões, né, foi um negócio assim bem absurdo. E aí a gente começa a questionar, né, o valor desses produtos, ou se está havendo algum tipo de corrupção envolvida, né, ou se realmente por conta dessa
lei de oferta e da procura, como todos os países, todos os estados estão tentando comprar esses EPIs, será que realmente as grandes empresas que produzem esses EPIs, elas realmente estão cobrando esses preços abusivos de mercado, né? Então a gente começa a questionar toda essa lógica aí capitalista. Bom, como é que é a origem, né? Como é que começa o capitalismo? Então ele tem a gênese na Europa Ocidental através do processo de decadência do sistema que o antecedeu, que foi o feudalismo, em que o modo de produção era baseado no espaço agrário, né? Então no feudalismo, então vamos relembrar um pouquinho a história, né? Tem a decadência do Império Romano, o processo de ruralização da Europa, né? As pessoas começam a migrar das cidades para o campo em busca de segurança, e aí passam a morar nos feudos, né? Em troca de viver ali no feudo e fazer a produção em troca da segurança, né? Então era como se fossem comunidades, né? E essas pessoas que trabalhavam no feudo, que viviam no feudo, né? Os vassalos, uma parte da sua produção era passada para o senhor feudal como se fosse um imposto, né? Pela infraestrutura que ele desfrutava. E a vivência no feudo, ela possibilitou o desenvolvimento de várias técnicas, né? Como eles viveram ali quase 4 séculos no sistema feudal, possibilitou então o desenvolvimento de várias técnicas, né? E essas técnicas possibilitaram a produção de excedentes. Com essa produção de excedentes, começou a acontecer o quê? Possibilitou a comercialização dos excedentes e possibilitou então o renascimento comercial e urbano, né? Através desse comércio, dessas trocas comerciais, surge então os comerciantes, que vai ser a nova classe social, a burguesia, que são pessoas que não produzem nada, né? Elas apenas comercializam algo que outra pessoa produziu. Então esses comerciantes, o que Marx depois vai criticar, né, e falar da alienação do trabalho. Então esses burgueses, eles pegam um produto que alguém empregou trabalho, empregou tempo e técnicas, né, para o desenvolvimento desse produto, e o burguês, ele simplesmente pega esse produto e comercializa, né? Ele não tem um trabalho de fato, né? Ele só vende esse produto. Então surge essa nova classe social, porque eles, como burgueses, né, eles começam a acumular uma quantidade razoável de capital, e em consequência disso, né, passa a haver alteração das relações de trabalho no campo, né? A utilização da moeda como sistema de troca, né, que isso vai possibilitar. Imagina, antes da existência da moeda, né, era muito difícil esse processo de troca, porque como é que vamos supor, vou trocar um pato numa torta, né? Ah, não quero seu pato. Não, mas eu quero sua torta. Então existia essa dificuldade nas relações, né? E há também o progresso nos transportes, né? Principalmente pelo processo aí de exploração do carvão mineral. Que aí vai surgir, né? As monarquias absolutistas, no processo de fragilidade do feudo, né? A perda do poder do senhor feudal vai passar num processo de descentralização, aliás, de centralização do poder nas figuras dos monarcas absolutistas, né? Então esses monarcas, eles passam a dominarem um território maior, né? E passam a tomar as decisões sem nenhuma consulta, né? Somente da cabeça deles. Então, por isso as monarquias absolutistas. O poder, ele era absoluto, né? Centrado na figura do monarca. Bom, esse primeiro momento das monarquias absolutistas vai gerar, então, o capitalismo comercial e mercantil. E justamente pressionados, né? Esses monarcas, eles eram muito pressionados pelos burgueses. Ao passo que essa classe social vai se fortalecendo e vai aumentando o número de pessoas, eles passam, então,
a pressionar os monarcas, né, principalmente nessa questão aí das moedas, né, da centralidade do poder, para facilitar as relações comerciais. Surge também, né, as casas de câmbio por uma necessidade. Como é que, imagina só, a pessoa está comercializando ali na Europa toda, né? Como é que vai de um país para o outro e vai fazer essa comercialização, né? Então precisava dessas casas de câmbio e de pessoas que fossem capacitadas de fazer essa transição de uma moeda para outra. Bem, daí nós entramos nas fases do capitalismo. Essa primeira fase, que ela é comercial mercantil, ela dura do século XV até o século XVIII, né? Então esse processo ele inicia-se aí com os burgueses, né? Com essa comercialização dos excedentes, e aí ganha um pouco mais de força no processo ali das grandes navegações, em que os portugueses, os espanhóis, eles se lançam ao mar, né? Antes deles até os venezianos e os genoveses, que tinham as suas rotas comerciais de produtos da China, das Índias, né? Eles dominavam as rotas terrestres comerciais e eles faziam esse processo de venda, né? De transporte e venda desses produtos asiáticos por toda a Europa. E os portugueses e os espanhóis também queriam, né, fazer a dominação de outras rotas alternativas. E, portanto, começaram a se lançar ao mar em busca dessas rotas, né? E levaram quase um século até fazer o périplo africano, né? Fazer aquela volta ali, o contorno do continente africano até chegar nas Índias. Enfim, né? Com esse processo, então, de conquista das Índias, do território asiático para as trocas comerciais, essa fase mercantil ela ganha um pouco mais de força, né? E gera ainda um acúmulo de capitais ainda maior, principalmente para a Inglaterra, que ali nesse contexto, né, a Inglaterra ela assume aí um espaço, né, estratégico, porque ela vende muitos produtos, né? São grandes produtores, principalmente ali dos navios utilizados, as caravelas, né? E nesse processo, então, eles adotam essa posição estratégica ali, né? Nessas relações comerciais. Então, para os portugueses, os espanhóis continuarem as suas navegações, eles precisavam comprar essas caravelas dos ingleses, né, que tinham uma grande frota naval, a marinha mais forte, né, tudo isso, e que dava ali um status para eles de grandes produtores, né, dos navios, e que eles têm até hoje. Enfim, e aí nesse processo eles passam então a ter um grande acúmulo de capital que vai levar na próxima fase, que é o capitalismo industrial, que inicia ali em meados do século XVIII. Então, em meados do século XVIII, por volta do ano de 1750, o capitalismo ele já está num processo de solidificação, né? E aí acontece, através desse acúmulo de capitais que o capitalismo comercial e mercantil ele proporciona para a Inglaterra, leva então nessa próxima fase do capitalismo industrial, que vai ser a Revolução Industrial, né? E aí, em consequência disso, ocorre toda uma alternação nas relações trabalhistas, né? As máquinas, elas proporcionam uma produção ainda mais rápida e mais intensa, o que gera ainda mais lucro, né? E daí disso nós passamos então para o capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista, né? Que vai ser o processo ali de acumulação de capitais, de compra de empresas, né? As chamadas holdings, as empresas
as empresas multinacionais, né, as transnacionais que vão surgir nesse momento aqui, nesse período. Que aí é o processo de venda, né, o processo do surgimento das bolsas de valores, o processo... tem um filme que é muito bom, que é o Lobo de Wall Street. Na verdade, eu não sei se ele é recomendado para a idade de vocês, que tem algumas cenas um pouco fortes, mas é um filme muito bom que dá para entender esse surgimento da Bolsa de Valores e como funcionava, né? Que na verdade era tudo um pouco, de certa maneira, um certo blefe, né? Em consequência desse mercado capitalista, então surgem algumas leis, né? Esse mercado capitalista e a prática monopolista ele passa a ser combatido através dessas leis. Então, quais eram as leis? O trust, né? Trust forma como as grandes empresas estruturam sua produção. A união ou fusão de empresas permite o controle do capital conjunto e a centralização das decisões relacionadas a todas as etapas do processo produtivo. Então, era uma organização da produção, né? E essa união ou fusão permitia o controle do capital de maneira conjunta, centralizando as decisões relacionadas às etapas do processo produtivo. Outra lei é a lei do cartel, que é um acordo entre empresas, né? Muito comum até hoje, por exemplo, entre postos de gasolina, né? Que eles combinam os preços entre eles para que um não venda mais do que o outro e que a pessoa ela escolha baseada em outras preferências, né? Não pelo preço. Então, nesse cartel, que é um acordo entre empresas, normalmente do mesmo setor, para que sigam a mesma conduta em relação à produção e ao conjunto das práticas comerciais. O objetivo é eliminar a concorrência e impedir que os preços dos produtos caiam, de modo a controlar os preços ao consumidor final. O que acaba sendo uma sacanagem, né? Porque, por exemplo, nos últimos meses aí que o valor do barril do petróleo caiu drasticamente, esse preço ele não foi repassado a nós, né, os consumidores finais, justamente por conta desse cartel no Brasil, que é muito forte, e os donos de posto de gasolina, né, eles não repassaram. Acho que teve uma queda, mas foi ridícula perto da queda no valor do barril do petróleo. E as holdings, né, que é uma forma de sociedade criada por um grupo de empresas para administrá-las e controlar o capital delas, possui a maioria das ações do grupo e dita a política de mercado dos integrantes. Então, é o surgimento, né, das multinacionais, das transnacionais. Por exemplo, a gente tem aí o exemplo da Unilever, né, que forma uma única marca, e que gera uma gama de possibilidades para o consumidor. Por exemplo, sabonete, né? Eles vendem o sabonete desde 50 centavos até o sabonete, a unidade custa R$15, porque pega todas as classes sociais, né? Deixa eu ver aqui. Bom, e hoje a gente já está num outro nível de capitalismo, né? Não lembro se foi com vocês que eu estava comentando sobre empresas que não produzem nada, né? Tipo a Google, a Amazon, né? O dono da Amazon saiu essa semana, provavelmente ele até 2026 ele seja o primeiro trilionário do mundo. Imagina, o cara vai acumular mais capital do que a produção de alguns países aí, né? É absurdo pensar que uma pessoa consiga acumular tanta riqueza, mas enfim, quem sou eu? Quem sou eu para criticar o acúmulo de riquezas de uma pessoa, não é? Bom, nesse processo, de certo modo, irracional do capitalismo, né, de acúmulo de riquezas e de isso, agora já não sou mais eu que estou falando, né, o próprio processo histórico que diz isso, e por isso o capitalismo também ele é tão eficiente em nos manter, de certo modo, anestesiados, né? Se a gente tem diversão, lazer, acesso à cultura, né? A gente assiste aí as Netflix da vida e a gente fica ali meio tranquilão.
ninguém vai querer causar revolução e mudar o sistema coisa nenhuma, né? Deixa ele que aconteça. E aí, nesse processo de acúmulo de riquezas e de exploração dos trabalhadores, vai surgir no século XVIII, né, logo após a Revolução Industrial, vai surgir então as primeiras ideias socialistas, né, com os pensadores do socialismo utópico, que é Saint-Simon, o Robert Owen e o Charles Fourier. Cada um deles vai ter perspectivas e pensamentos diferentes, que depois eu posso mandar um resuminho para vocês, tá? Mas, por exemplo, o Saint-Simon, ele pensa sobre a criação de pequenas comunidades em que todo mundo produz alguma coisa e todo mundo se ajuda, né? Por isso que é o chamado socialismo utópico, porque isso nunca vai acontecer, né? Sempre vai ter uma pessoa querendo se dar melhor que o outro, vai trabalhar mais que o outro, enfim. O Robert Owen foi o cara que liderou as revoltas contra as máquinas da Revolução Industrial. Ele acreditava que essas máquinas elas passariam a substituir a mão de obra das pessoas, né? E aí, portanto, eles começaram a quebrar as máquinas. E o Charles Fourier também ia um pouco mais na linha do Saint-Simon, né? Que pensava aí sobre a estruturação de pequenos coletivos e que houvesse, então, essa ajuda mútua entre as pessoas, né? Então, esses três aí são os primeiros que vão surgir com as ideias socialistas e eles buscam uma sociedade mais justa. Porém, nessa busca por uma sociedade mais justa, eles não estruturam um pensamento, né? Eles acreditavam que do nada as pessoas ficariam boazinhas e vamos nos ajudar, né? Que seria uma sociedade colaborativa. Até hoje algumas ideias nesse sentido permanecem, né? Tem bastante gente que ainda pensa dessa maneira. Uma galera aí de jovens montando pequenas sociedades camponesas, né? Ecovilas, de maneiras colaborativas, todo mundo ali plantando e se ajudando. E algumas funcionam, né? Mas é muito difícil dar certo. Enfim, essas ideias, elas não alteravam as bases da estrutura do capitalismo, porque ela não discutia a sociedade de classes, né? E enquanto a sociedade de classes ela não for superada, não tem como passar, né, da sociedade capitalista para uma sociedade socialista. Então, por isso que eles ficaram conhecidos aí como socialistas utópicos. No século XIX, então, mais especificamente durante o processo aí da segunda revolução industrial, né, quando os Estados Unidos, Alemanha, Japão passam a entrar e fazer parte aí da revolução industrial, né, passam no rol dos países industrializados, surge então o socialismo científico, que vai ser teorizado por Karl Marx e Friedrich Engels, que é uma proposta de nova organização política e econômica, em que não houvesse a exploração do homem pelo homem, né? Essas ideias elas estão no Manifesto Comunista, foi escrito em 1848, e nessa proposta, né, ele defende a não existência, então, da sociedade de classes. Bom, para a gente entender, então, as origens, nós precisamos entender o contexto histórico. Qual que era o contexto? Estavam vivendo o momento ali do capitalismo industrial. Para entender um pouco o capitalismo industrial, tem um livro e um filme muito bom do Émile Zola, que é o Germinal. Eu tenho o livro, se alguém em algum momento quiser ler. E o filme eu acho que dá para ver no YouTube. Que dá para entender bem, assim, porque não existiam regras trabalhistas, não existia nada, né? Então, os donos das indústrias, eles eram pessoas muito ricas, viviam nos seus castelos lá, isolados de qualquer realidade, enquanto os trabalhadores, né, crianças a partir de 5 anos, e mulheres grávidas, inclusive, trabalhavam exaustivamente nas indústrias, né, principalmente ali na extração de carvão mineral.
e ganhando salários baixíssimos, né, que era o suficiente para comprar um pão para a família por semana, né, umas coisas assim que era completamente absurdos. E em consequência disso, essa população começou a se revoltar, né? Além da revolta da população, Marx ele observava isso. É importante contextualizar que Marx também era um burguês, né? Ele era também de família rica. Engels era de família de banqueiros. Então eles tinham condições, né? E eram intelectuais, além de tudo. Então eles tinham condições de fazer uma crítica que o trabalhador não conseguiria fazer, né? O trabalhador sente na pele. O teórico ele observa o que está acontecendo e ele consegue descrever e propor uma crítica ao momento histórico, né? Então esse era o contexto, a exploração do trabalhador, exaustivamente, até quase a morte. E aí ele propõe, então, né, o socialismo através de um método histórico, que é o materialismo dialético. O que seria isso? Ele diz que a história da humanidade obedece a um movimento dialético que está assentado em bases materiais, que seria a sociedade de classes, né? Que ela é conflitante, porque ao passo que o meu interesse, o interesse do trabalhador é diferente do interesse do empregador, né? Do detentor dos meios de produção, então vai gerar um conflito, né? Que vai ser então o motor da história da humanidade. Sempre existiu a sociedade de classes, né? E as bases dessa pirâmide social, elas sempre foram muito mais largas, né? Sempre precisou ter muito mais gente trabalhando e sendo explorado para sustentar o topo da pirâmide ali, que era a nobreza, né? O clero, que é uma partezinha muito pequena da sociedade. Enfim, então nesse processo, né, o Marx ele faz essa crítica. E aí ele diz que o socialismo ele só seria implantado com o fim do capitalismo por meio de um processo revolucionário que aconteceria pela organização do proletariado, os trabalhadores. Todos os trabalhadores, né? Mas ele, no momento ali histórico que ele estava vivendo, ele idealizava que seriam os trabalhadores urbanos, né? Os trabalhadores da indústria. Então, essa primeira fase ela seria marcada pela eliminação da propriedade privada e daria lugar à propriedade estatal dos meios de produção e poder político. Os trabalhadores eles receberiam salário, né? E na segunda fase, que teria sido feita a transição para uma sociedade sem classes, não haveria exploradores e nem explorados, e nem resquícios do capitalismo burguês, que é o capitalismo do acúmulo do capital. Então o comunismo ele teria sido atingido, né? Então é equivocado pensarmos que socialismo e comunismo é a mesma coisa, né? O socialismo é um processo, o comunismo é o fim desse processo, é a sociedade sem classes, em que todo mundo trabalha de maneira igualitária, né? Produzindo tudo para todos. Científico, sendo um processo científico ou não, eu ainda acredito que não daria certo, né? E é bastante lógico o porquê, né? Somos seres humanos, pensantes e, enfim, vamos para o próximo slide. Depois a gente conversa mais profundamente sobre isso. Essa não necessidade do Estado, pois não haveria mais o antagonismo de classes, né? Não haveria mais essas classes conflitantes, o Estado então ele deixaria de existir, ele iria desaparecer e o trabalhador ele seria remunerado de acordo com as reais necessidades. Então não tem por que eu ser um procurador da República e ganhar 35 mil por mês, né? Ser um ministro do STF e ganhar 40 mil por mês, se eu não tenho a real necessidade de ganhar tudo isso, né? Ou ser o dono da Amazon e em 2026 ser o primeiro trilionário do mundo, né? Então não é uma real necessidade. O que o cara vai fazer com tanta grana, né? Ele não está sustentando um país inteiro. Enfim, então no comunismo, né, as pessoas elas seriam remuneradas de acordo com as suas necessidades. Qual seria uma necessidade hoje para falar da realidade do brasileiro, né? Qual seria um salário confortável para a pessoa viver confortavelmente, né? 5 mil reais, 6 mil reais por família?
Família de quantas pessoas, né? 6 mil reais seria tranquilo para sustentar uma família de 5 pessoas? Enfim, né? A gente faz essa abordagem de valores assim para conseguir compreender um pouco. Mas os dados atuais sobre o PIB brasileiro, né, a nossa produção de riqueza, ela indica que se a gente fizesse uma divisão igualitária do valor da riqueza produzida no Brasil hoje, por ano, dividindo por toda a população, daria um salário de 11 mil reais por pessoa, né, por mês. Então, o problema é que a gente tem uma má distribuição dessa renda, né, a concentração dessa renda nas mãos de uma parcela muito pequena da população. E é isso que o socialismo ele critica, né, essa concentração da renda. Então, essas ideias socialistas, né, elas geraram mudanças na história da humanidade, que vai começar ali com a Revolução Russa, né, em 1917, por um exército de camponeses insatisfeitos, que vão realizar a Revolução, e a partir da Revolução Russa, então, passa-se a agregar uma parcela significativa de outras repúblicas, né? A Rússia, ela agrega aqui as repúblicas do leste europeu, alguns países africanos passam a se declarar socialistas, a Mongólia, a China, Vietnã, Camboja, a Coreia do Norte, né? Cuba, alguns países aqui da América Latina passam a se aproximar das ideias socialistas, né? E aí, nesse interim, surge, então, o quê? A Guerra Fria, né? No contexto ali do término da Segunda Guerra Mundial. Mas aí a Guerra Fria a gente vai deixar para um segundo momento, né? Para um outro momento. Então, só para a gente finalizar aqui, então, até 1986, os países socialistas representavam 34% da população mundial e 26,2% do território mundial, né? São dados estatísticos que a gente não pode negar que existiram. E aí a gente se faz algumas perguntas, né? O que levou à expansão do socialismo no mundo? O que estava acontecendo no mundo que esses países passaram a querer adotar o socialismo como modelo econômico? E por que o socialismo ele foi considerado uma ameaça ao capitalismo, né? E de que forma representava uma real ameaça? E a gente só vai entender melhor esses questionamentos, né? Eu deixo aí como reflexão para vocês durante essa semana. E a gente só vai entender melhor esses questionamentos quando nós compreendermos as origens e a ideologia da Guerra Fria, que vai ser só no próximo episódio. Espero vocês logo mais. Até daqui a pouco.